é bem grave o que está acontecendo, o que o Bolsonaro está fazendo quanto à situação entre os Estados Unidos e o Irã. O Bolsonaro está colocando o Brasil numa guerra que não é nossa, que não tem nada a ver com a gente, que o Brasil não tem nada a ganhar e o pior, tem muito a perder, porque não apenas vidas, mas também financeiramente o Brasil tem muito a perder nessa guerra contra o Irã. E o que o governo Bolsonaro está fazendo é bem grave, até o Rodrigo Maia já se pronunciou contra, porque a coisa está ficando feia. O Brasil está virando um dos principais alvos do Irã. E o pior, é o alvo mais fraco do Irã. É o mais fácil de ser atingido pelo Irã, se eles quiserem retalhar. E eu vou já falar disso, mas antes, se você é contra o Brasil entrar nessa guerra, se você é contra o que o governo Bolsonaro está fazendo, curte o vídeo e se inscreve no canal. É 1 segundo do seu tempo, é de graça. Tem um botão inscrever, clica, você está inscrito, você ajuda o YouTube a mostrar o vídeo para mais gente e levar a verdade para mais gente. Então, 1 segundo, se inscreve. Agora vamos falar sobre isso. Os Estados Unidos atacaram no Iraque, nem no Irã foi, e mataram um general iraniano, que era a pessoa mais popular do país, mais popular até que o presidente. Pois bem, primeiro, o Bolsonaro não falou nada. Aí depois, o Bolsonaro disse que o general não era general, e mais ou menos, ele, não com todas as palavras, mas ele apoiou o ataque. E aí o Itamaraty, que é o Ministério das Relações Exteriores, cujo ministro é o Ernesto Araújo, que é um aluno do Olavo de Carvalho, que segue o Olavo de Carvalho é o guru dele e do Bolsonaro, e está regendo, sim, o olavismo está regendo as relações exteriores do Brasil, que é quem lida com outros países. Ele soltou uma nota, e aí foi um desastre. A nota dele não apenas apoia o ataque dos Estados Unidos a um general do Irã no Iraque, ferindo a soberania do Iraque, porque os Estados Unidos não tinham direito nenhum de atacar lá. Não. Além disso, eles chamam indiretamente, daquele jeito olavista, daquele jeito bem cretino, chamar sem chamar, que todo mundo sabe o que ele está falando, mas ele finge que não é, para depois, quando ele quiser, ele poder negar. Ele disse que o general era terrorista e que o exército que ele comandava, as tropas do Irã, são terroristas. Ele coloca no bloco porque oficialmente reconhecidos como terroristas é só a Al-Qaeda e o Talibã. Nem o Hezbollah, o Hamas não são reconhecidos como terroristas. E o governo Bolsonaro praticamente reconhece como terrorista, ou seja, uma nota oficial. Praticamente o governo Bolsonaro está dizendo oficialmente que esse general era terrorista, está colocando nesse nível. E apoia o ataque dos Estados Unidos veementemente. E aí, gente, o Irã não é bobo. O Irã não é bobo. Com o Irã não adianta o Bolsonaro se fazer de otário, não adianta ele falar e dizer que não falou. O Irã chamou o governo, não deu nem 6 horas, chamou o governo brasileiro para prestar esclarecimentos. Assim, que palhaçada é essa? Isso é palhaçada, não? O que vocês estão fazendo aqui? Só que tem uma coisa, nenhum aliado dos Estados Unidos soltou uma nota tão veemente apoiando o ataque. Nenhum, nem a Arábia Saudita, nem Israel. E aí tem outros na União Europeia, tem a Inglaterra. Aí é pior ainda, os da União Europeia, a Inglaterra e outros parceiros dos Estados Unidos condenaram o ataque. Falaram que não podiam ter feito isso, que é ilegal. Ninguém vai fazer nada contra os Estados Unidos porque são todos covardes. Mas todos condenaram o ataque, todos chamaram o Irã para conversar. O Brasil foi o único. Tem alguns, claro, Israel, Arábia Saudita, os que odeiam o Irã, que eles não falaram nada ou mais ou menos apoiaram, mas o Brasil foi o único que apoiou veementemente, foi o que mais apoiou o ataque. Então o Brasil se coloca agora como alvo do Irã, mas não apenas alvo militar, alvo também comercialmente. O Brasil tem uma balança comercial com o Irã, quer dizer, exportações, que o Brasil vende para o Irã, e importações, que é de quase 3 bilhões de dólares de superávit, ou seja, o Brasil vende para o Irã 3 bilhões de dólares a mais do que o Irã vende para o Brasil. Então, gera muitos empregos no Brasil. E o pior, as coisas que o Irã vende para o Brasil são coisas que são necessárias para a indústria do Brasil. Então, o Brasil precisa do Irã no que compra do Irã e o Irã não precisa do Brasil. O Brasil vende muito milho, muita soja, vende muita carne para o Irã. E o Irã pode comprar isso de qualquer outro país, se o Irã quiser. O Brasil compra fertilizantes do Irã. Só que os fertilizantes que o Brasil compra do Irã, o Brasil não pode comprar em qualquer outro país, porque são, na maioria, fertilizantes que são proibidos em vários países do mundo, que é agrotóxicos e outras coisas que envenenam nossa comida. Por isso são proibidos em vários países do mundo, mas no Irã produzem. Então os ruralistas
Eles compram muito do Irã, mas o Brasil vende muito, muito mais. Se o Irã, por exemplo, fechar as portas para os produtos brasileiros, 300 a 400 mil empregos estão em risco assim, do dia para a noite. Empregos diretos. Diretos. Aí você imagina 300, 400 mil famílias cujo pai de família, mãe de família não tem mais emprego, não tem mais o sustento, e aí o comércio desses lugares vai começar a cair, os restaurantes vão começar a lucrar menos, os mercados vão vender menos, e aí a gente tem mais e mais e mais desemprego, porque fora os empregos diretos, sempre perdem os empregos indiretos. É assim que começam as grandes crises. E o Brasil já está em crise, apesar do que a Globo diz, o Brasil já está em crise. Então, além do Brasil ser alvo militarmente, vai virar um alvo financeiro, porque com o Irã não tem essa palhaçada que o Bolsonaro faz com a imprensa brasileira e os jornalistas, todos amadores, não todos, mas a grande maioria são amadores, fingem que acreditam que o Bolsonaro fala uma coisa, mas ele fala indiretamente, todo mundo sabe o que ele quer falar, mas aí ele diz que não disse. Por exemplo, ele vai lá, fala sobre o AI-5, ele fala, não foi bem assim, não é isso que eu quis dizer, e aí a imprensa engole o que ele fala. O Irã não é bobo. O Irã chamou o Brasil para prestar esclarecimento. Mas agora o pior, se o Irã quiser atacar, quem apoiou o ataque, e aí veja bem, você pode falar, a guerra do Irã é contra os Estados Unidos. Tá, mas o Brasil apoiou o ataque. Aí ferrou, porque o Irã pode retalhar quem apoiou o ataque também. Não só pode, como quer retalhar todo mundo que está apoiando esse ataque. O Irã falou que tem 35 alvos, entre eles a capital de Israel. Veja bem, Israel é aliado dos Estados Unidos, também fez um apoio ao ataque que nem foi um apoio tão veemente quanto o apoio do Brasil. E Israel também está para mudar de governo, porque o fascistinha lá de Israel, o primeiro-ministro, ele está com várias denúncias de corrupção e ele está com uma dificuldade enorme para formar governo. E lá, pela lei, ele pode cair a qualquer momento. Basta que o Congresso vote em outro nome, é como na Espanha, basta que o Congresso vote em outro nome, pá, ele sai. Então ele está com uma dificuldade imensa de formar governo, de formar maioria. Se alguém formar maioria, ele sai. E aí, se ele sair, ele vai direto para a prisão, porque a Procuradoria-Geral de lá já o acusou de vários crimes. Então, mesmo assim, Israel ainda há ressalvas, porque eles podem mudar de governo a qualquer momento, ou nas próximas semanas, ou nos próximos meses. O Brasil não, tem o Bolsonaro. E o Bolsonaro fez esse apoio mais veemente ao ataque. Então imagina, se o Irã já tem 35 alvos, eles podem adicionar o Brasil como alvo. E o pior, o Irã, eles podem adicionar o Brasil como alvo e não apenas alvo militar, mas eles também têm ligações com grupos terroristas. Não são grupos terroristas tão grandes. O Bolsonaro disse que, na nota, o governo Bolsonaro disse que condena o terrorismo e tudo mais, blá blá blá. Só que o Bolsonaro se encontrou com o príncipe da Arábia Saudita, elogiou muito o príncipe da Arábia Saudita, foi lá na Arábia Saudita até sem intérprete, ridículo. E a Arábia Saudita financia vários grupos terroristas. Vários, entre eles o Estado Islâmico e a Al-Qaeda. E o Bolsonaro, para aí, não tem problema nenhum. Aí ele falou, vou passar a tarde com o príncipe, estava assim abraçado quase com o príncipe. Quem não tem o sonho de passar uma tarde com um príncipe? O Bolsonaro se sentiu uma princesa da Disney lá. Aí não tem problema apoiar terrorista. No caso do Irã, o general não era considerado terrorista por ninguém. Eu não estou fazendo defesa a ele, nem sei quem ele é, pode ser uma pessoa boa ou ruim, mas ele não era considerado terrorista como os grupos que o ditador da Arábia Saudita financia, que a ditadura da Arábia Saudita financia. É incomparável. Você pode achar que esse general é terrorista, você pode ser bolsonarista e falar, não, mas aquele cara merecia morrer. Há grupos terroristas de verdade que são financiados pelo amiguinho príncipe do Bolsonaro. E para o Bolsonaro aí não tem problema nenhum. Por quê? Porque os Estados Unidos não atacaram. O Bolsonaro se alinha ao Donald Trump sem motivo algum, em troca de absolutamente nada. Os Estados Unidos não fizeram nada pelo Brasil. Nada. O Bolsonaro deu para o Trump e o Trump não deu nada em troca. A única coisa que ele prometeu, que foi o Brasil entrar, a única promessa dele palpável, que era apoiar o Brasil a entrar na OCDE, ele não fez. E ele apoiou a Argentina que tem um governo de esquerda que o Bolsonaro critica tanto. E aí tem outra coisa. Houve o funeral do general, tá vendo? Faz alguns dias, lá o funeral tem vários dias. Já morreram mais de 50 pessoas porque teve um tumulto. Ele era a pessoa mais popular do país. Ele foi, na visão dos iranianos, morto injustamente.
Ele foi morto em outro país, ferindo a soberania de outro país, com provocações do presidente dos Estados Unidos, e tinha milhões e milhões de pessoas no funeral dele. Claro que quando você coloca milhões de pessoas juntas, vai dar confusão em algum momento, vai ter alguma correria por qualquer coisa. E vai ter correria, e aí morre gente, porque você tem uma multidão muito grande, não tem como dispersar tanta gente, morre gente. E aí, numa confusão, houve correria, morreram mais de 50 mil pessoas. Aí tem uma coisa, quem vai ser responsabilizado sobre isso? O Donald Trump, que ele atacou o general, que nem estava no país dele, estava no Iraque, sem declarar guerra. Há no direito internacional uma coisa que é a declaração de guerra. Quando um país declara guerra ao outro, as leis mudam. As leis do direito internacional mudam, porque aí um país pode bombardear o outro que estão em guerra. Se não estão em guerra, não pode. Aí não pode mesmo. Então, o Donald Trump não declarou guerra. A extrema-direita faz isso, eles falam, esse cara merece morrer, vou lá e mato, dane-se o direito internacional, não vou declarar guerra. Enviou agora tropas para os Estados Unidos. Em entrevistas, os soldados todos falaram, estamos indo para a guerra. Então, ele está indo para a guerra. O Donald Trump está iniciando uma guerra sem declarar guerra. A extrema-direita faz isso, eles atropelam a lei sempre que podem para depois dizer que não é bem assim. Por quê? E aí você pode pensar, mas o cara merecia morrer, não sei o quê. Gente, há leis, há direito internacional para que o mundo não volte a ser como era na Idade Média, como era antes, que qualquer país vai lá e invade o outro, que vira uma balbúrdia, uma zona. Quem tem mais poder mata, quem não tem que ficar sempre acuado, sempre... Assim, não, há direito internacional, há uma formalidade de declarar guerra exatamente para isso, para que para que não possa acontecer de você, ou no caso um presidente, atacar outro país e ficar essa zona. Mas a extrema-direita, o Donald Trump, o Bolsonaro, não, eles apoiam o quê? Atropelar as leis, eles apoiam fazer atos de guerra sem estar em guerra. E assim, no direito, na lei, Donald Trump poderia ser responsabilizado por essas mais de 50 mortes e pelas outras mortes que ele causou, porque ele falou que ele deu a ordem. Ele falou, eu dei a ordem. E o Bolsonaro apoia. O Bolsonaro apoia um criminoso. É isso que está acontecendo. E o Bolsonaro coloca o Brasil como alvo militar. Vidas brasileiras podem se perder e como alvo financeiro. Milhares, centenas de milhares de empregos podem se perder nos próximos meses. E aí, por que o Bolsonaro não manda o filho dele? Eu apoio, hein? Eu apoio. Por que o Bolsonaro não manda o Eduardo Bolsonaro, já que ele quer ser embaixador, para ser embaixador lá no Irã? Ele não fritava hambúrguer, trabalhou numa empresa que só faz hot dog, mas ele falou que fritava hambúrguer. Ele pode ir lá fritar quibe, mas vai com o boné do Donald Trump. Vai com o boné do Donald Trump. Eu apoio, você apoia? Põe aí nos comentários, você apoia? Vamos fazer uma petição. Bolsonaro, manda seu filho para ser embaixador no Irã. Ele quer ser embaixador dos Estados Unidos? Tá, mas pela meritocracia ele tem que começar de baixo, né? Começa num país um pouquinho menor, que é o Irã. Aí, quando ele ganhar experiência, ele pode sim ser embaixador em Washington, sem problema. Fica lá no Irã uns 2 anos, mas tem que ir com o chapeuzinho do Donald Trump. Aí, eu dou todo o apoio do mundo. Se você dá o apoio, também curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal e vamos levar isso para as pessoas, porque as pessoas não entendem o tamanho do risco que o Brasil está correndo com as atitudes do Bolsonaro. Até o Rodrigo Maia, que é presidente da Câmara dos Deputados, o Rodrigo Maia, ele condenou e falou, a gente condena a postura do governo Bolsonaro. Mas se ele fosse um pouquinho mais assertivo, ou seja, uma pessoa que vai mais com mais ênfase, o Rodrigo Maia podia soltar uma nota oficial da Câmara dos Deputados dizendo assim, a Câmara dos Deputados condena tudo que o Itamaraty, que o Ministério das Relações Exteriores, que o governo Bolsonaro fez. E alguém da esquerda, os parlamentares da esquerda, podiam já entrar com um pedido de impeachment desse ministro imbecil das Relações Exteriores que pode colocar o Brasil numa guerra sem motivo algum. Podia também, se tivesse um pouquinho mais de querer, entrar com um pedido de impeachment do Bolsonaro. Mas eu nem vou falar disso, que já podiam ter feito isso, tanto tempo atrás, não fizeram até agora, eles devem ter um motivo. Mas podiam entrar já com um pedido de impeachment desse ministro imbecil, para que o Congresso derrube esse ministro, porque senão ele vai colocar o Brasil numa guerra e tem que dar uma mensagem para o Bolsonaro. Ô Bolsonaro, não coloca a gente numa guerra, tá vendo? A gente não quer, o Congresso não quer. E mandava também uma mensagem para o Irã, falando, o Congresso não quer, o louco é o Bolsonaro, ataca ele, não ataca o resto do país. Gostou, curte, compartilha e se inscreve no canal. Falou!